Muy buenas tardes, Muito boa tarde, Andrés Cruz Gallegos, Reverendo Andrés todos los hermanos Cruz que Gallegos e están todos allá reunidos os en irmãos que estão Villahermosa, aí reunidos em México. Villahermosa, México. Hoje, Hoje, martes 17 terça-feira, de maio deste 17 de maio deste ano, 2022, 2022. e E também uma saudação ao nosso irmão Adalberto Cebalho, lá em Cartagena, Colômbia, com todos os ministros lá que terão reunião nesses dias, e também a José Cruz, lá em Cárdenas, e toda a congregação e todos os irmãos que estão escutando essa saudação. Verdadeiramente é um tempo muito importante no qual Deus nos colocou a viver neste tempo, no qual nós estamos vivendo, no qual estamos atualmente neste ciclo divino, o qual já está em breve a se culminar com a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. O tempo para receber as promessas que Deus tem para cada tempo são trazidas por meio do mensageiro de cada era e de cada dispensação. Em nosso tempo, Deus nos deu a bênção tão grande do cumprimento da segunda vinda do Senhor no meio de cada um de nós, nos chamando e nos juntando com essa grande voz de trombeta, chamando os escolhidos que viriam fazer parte do corpo místico de crentes, da etapa ou a era da pedra angular, do lugar santíssimo. E, neste tempo, fomos chamados, fomos recolhidos com esta poderosa mensagem e também recebemos o mensageiro, o cumprimento da sua vinda, o qual nos trouxe essa poderosa mensagem. E o conhecemos pelo nome de William Soto Santiago. O cumprimento da segunda vinda do Senhor, o cumprimento do sétimo selo no meio da igreja. E estamos tão agradecidos ao nosso Pai Celestial que tenha nos chamado, tenha nos recolhido com essa mensagem que Ele trouxe da parte de Deus, da presença de Deus para cada um de nós. É nada mais e nada menos que o conteúdo do título de propriedade, o qual Ele nos trouxe por meio de palavra, de mensagem, que esteve se encarnando em cada um de nós, e neste tempo final se encarnará em toda a sua plenitude. Toda essa palavra, o verbo, que é a palavra, estaria se encarnando completamente em cada um dos seus filhos. E esse cumprimento da sua vinda é o nosso amado irmão William Soto Santiago, é um de nós, um nascido de novo. Notem como Deus cumpre neste tempo sua vinda. Na primeira vinda, criou ali um corpo, o Espírito Santo no ventre de Maria, criou célula sobre célula e ali formou o corpo que quando nasceu foi chamado o nome Jesus. E em sua segunda vinda, Ele, através do seu corpo, que é a sua igreja, cumpre então sua segunda vinda trazendo esse filho prometido. Nos diz, isso nos fala, na mensagem, a palavra falada é a semente original, diz, página 60, diz, este foi que pregou à tarde, diz agora, vigie. Recorde a lei de reprodução de Deus. Agora recorde, segundo o seu gênero. É isso correto? A semente de Cristo, a palavra, e ele escreve a segunda vinda, tem que vir através do seu corpo. E escreve a noiva. Estão se cansando? Correto, somente um minuto agora. Vamos mantê-los quietos ou orar. Eu quero obter isso muito bem. Eu quero que isso penetre. A semente de Cristo deve vir através do seu corpo. Não através de uma denominação, mas através de uma semente da palavra nascida de novo. Deve vir através disso. E ele escreve,
a vinda da palavra através do seu corpo. E também escreve a segunda vinda do Senhor através de um nascido de novo. Agora recorde o que é isso? A semente de Cristo. Como vem minha semente? Através do corpo. Como vem a semente da árvore de maçã? Através do corpo. A semente está através do corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. É isso correto? A Bíblia, a igreja, a Bíblia, esse nascimento produz, isso é o novo nascimento, a Ele mesmo no corpo. Ou seja, que Deus nos permitiu neste tempo conhecer como Deus ia cumprir essa promessa da sua segunda vinda. Todos os detalhes, assim como os detalhes para Deus cumprir sua primeira vinda, foram mostrados, revelados pelos profetas do Antigo Testamento e já depois no cumprimento pleno, na realidade, em Jesus, já vimos ali como Deus foi cumprindo essa promessa. E depois, através dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, e depois do anjo do Senhor Jesus Cristo, foi nos dada a revelação de como foi que Deus cumpriu plenamente, abertamente, a público o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E agora, nestes dias finais, Deus esteve nos mostrando e nos abrindo as Escrituras e vendo como é que Deus está e estará cumprindo sua segunda vinda. Ou seja, vimos em tipos e figuras do Antigo Testamento e também no Novo Testamento através das eras, e no tempo de Jesus também, e os apóstolos, e através das eras, e foi um reflexo já um pouco mais claro através do reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. E, enquanto esteve o cumprimento desse 7º selo no meio da igreja do Senhor, nos trazendo toda essa poderosa mensagem, aí Deus esteve nos abrindo o mistério da sua vinda, mas somente para a noiva, só para a igreja. Não estava abrindo completamente ou aberto a público na maneira em que Deus estava abrindo este mistério à igreja. Portanto, sim, vai chegar um momento em que este mistério ia estar se abrindo a público quando fosse aberto esse mistério no céu. Por isso, quando esse anjo se apresenta ali, e o irmão Branham diz na página 80 dos selos e também em outra parte dos selos, quando estava pregando o 7º selo, por aí pela 468, ele nos diz aí que quando esse selo foi aberto no céu, ele diz que os anjos deixaram de cantar, deixaram de tocar, e tudo foi um silêncio. Na 465 diz, não havia nenhum louvor. Vamos desde onde diz, no princípio, depois que fala do foguete, no começo da página, ele explica ali que é como disparar um foguete ao ar. Mas para não ler toda a página, depois vocês podem ler desde o princípio. Ele diz, agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os próprios céus foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. E aí ele continua relatando, mas já no final, diz, e quando entrava ao templo, viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos. E agora estes serafins santos se calaram, os anjos cessaram de cantar, não havia nenhum louvor, nem nenhuma adoração ao redor do altar, não havia nada. Havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense, mas sim está aberto porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial, não sabiam, mas de repente ali estava.
Vem? E eles cessaram de fazer tudo. Ou seja, aqui chegaria um momento onde o sétimo selo seria aberto ali no céu e aí estariam cumprindo uma série de eventos no meio da raça humana, no meio da igreja noiva do Senhor, porque recordem que o sétimo selo, essa terceira etapa que a cumpre o sétimo selo na terra, impactaria a noiva, as fátuas, o povo hebreu e também os 144 mil. E o mundo, os perdidos. Ou seja, que quando este sétimo selo foi aberto ali no céu, estariam ocorrendo eventos proféticos aqui na terra, onde Deus estaria cumprindo um dos maiores eventos que ocorreriam em nosso tempo, e é a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Porque, depois disso, já o que restaria ao reino das trevas seria 3 anos e meio, onde Deus, então, tiraria o reino que o diabo esteve governando este planeta Terra e teve cativos os seres humanos, presos os seres humanos por todos estes anos, por estes milênios passados, mas que neste tempo, dentro desse tempo de meia hora, está esse tempo de 3 anos e meio, os quais, ao final dos 3 anos e meio, já completamente estaria esse entrelace a esse glorioso reino milenial e já estaria dando fim a esse reino dos gentios. Ou seja, que esse sétimo selo aberto no céu causaria inúmeras mudanças, tanto no céu, porque vem aí que quando se apresentou, houve mudanças, ou seja, houve algo que vinha sendo feito e deixou de fazer. Deixaram de cantar, deixaram de tocar, vem? Houve mudanças significativas ali no céu. Assim também haveriam mudanças significativas aqui neste planeta Terra por causa da abertura desse sétimo selo no céu. Na página 80, diz, na metade diz, então, na metade do primeiro parágrafo, então saiu o Cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessado, os dias de mediação, então, é quando este anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos mesmos selos, ele dirá, o tempo não será mais. Então, entra a meia hora de silêncio e note bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do sétimo selo, primeiro Deus. Vem? Que há coisas que vão estar ocorrendo dentro dessa meia hora de silêncio no céu. E esse tempo, ou este tempo no qual estamos vivendo, é o tempo que uma das coisas que estão dentro dessa meia hora é a preparação de cada um dos seus escolhidos. Não sabíamos isso. Não sabíamos que essa preparação estava dentro dessa meia hora ali no céu. Ou seja, era um tempo onde, se colocarmos como quando a pessoa vai a pegar um exame, uma prova, fazer um exame, uma prova e tem um repasso, uma revisão, e às vezes essa revisão se fecha nos lugares onde estão se hospedando ou estão em algum lugar os alunos e não recebem telefonemas e estão todos aquartelados, estão todos fechados assim, sem que ninguém os aborreça, para repassar, revisar e estudar bem o que depois vão receber como prova para o exame. Ou seja, que é uma etapa, podemos dizer, de silêncio, onde está esse grupo de pessoas que vão fazer essa prova, ou em outros
termos a tese ou coisas assim nesse dia, que vão submeter tudo isso para já fazer uma graduação ou correr algum diploma, um doutorado. Vem um tempo, antes desses eventos, é um tempo que sempre tem de preparação. Ou seja, que os escolhidos de Deus, em uma das coisas que estão dentro dessa meia hora, como disse o irmão Branham, e veremos ali, ou seja, que em algum momento íamos conhecer o que estaria ocorrendo dentro dessa meia hora de silêncio. Talvez, nem todas vamos conhecê-las, mas algumas vamos conhecer quando formos transformados jamais. Uma das coisas que sim sabemos, que estão dentro disso, para começar, para não dizer que é a número 1, mas podemos dizer que uma delas é este tempo de preparação. E esse tempo de preparação o faz o Espírito Santo atuando em cada um de nós por meio da palavra, da mensagem, e é esse tempo de separação também. Porque já é um tempo onde a pessoa vê, se a pessoa pegar esse exemplo, a pessoa se separa do diário viver, das coisas do diário viver, para tomar esse exemplo, para a pessoa se focar plenamente nos estudos, para esse evento que vai depois ter, quer seja de semana ou mês, para pegar esse exame, fazer esse exame. E assim cada um de nós estamos neste tempo de preparação e ao mesmo tempo de separação, que a palavra faz na mensagem. Tenho duas aqui para ler a vocês. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, nos diz, Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Depois, se o nosso Espírito se afasta disso, então não temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dirá amém a toda palavra que ele escreveu. Agora, pois, o conhecimento intelectual separa a pessoa da palavra, mas o Espírito Santo dirá amém a sua própria palavra, certamente. E ele está buscando e esquadrinhando, tentando encontrar alguém onde ele possa habitar. Ele tem grande desejo para encontrar tal pessoa. E ele escreve do lado, buscando alguém em quem habitar. O eu sou. Ou seja, que Deus quer nos transformar, quer nos raptar, quer que sejamos como Ele, obter esse corpo eterno e glorificado, e neste tempo de preparação, Ele vai encontrar esses filhos de Deus, essas pessoas, esses escolhidos, e vai estar vendo em nós Sua palavra, vai estar vendo o Verbo, vai estar vendo dele mesmo em nós, e então vai nos transformar. Continua dizendo, não crê você que pode esgotar sua bondade. Você pode imaginar um peixinho de meia polegada lá no centro do Oceano Pacífico dizendo, mais vale que eu tome essa água aos poucos para que não me acabe? Isso é igual à necessidade de pensar que você pode esgotar a bondade de Deus. Peça abundantemente para que o vosso regozijo seja cumprido. Creia em Deus para qualquer das coisas que Ele prometeu. São suas. Ele diz, peça abundantemente. Ele escreve ali, os profetas do Antigo Testamento, como Daniel e os demais disseram, nos últimos dias o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Essa é uma promessa. Quando os intelectuais virem essas proezas, dirão, isso é psicologia, isso é telepatia mental, é a obra do diabo, mas o Espírito Santo responderá, amém. Isto é a verdade. O verdadeiro discernimento, isso foi prometido. Jesus prometeu, ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis, e maiores do que essas fareis, porque eu vou ao Pai. Paulo predisse, por meio do Espírito Santo, que nos últimos dias a igreja se desviaria. Assim aconteceu com milhões. Virá a apostasia, que haverá homens arrebatados, inchados, amadores dos deleites, mais do que de Deus,
desleais, caluniadores, desagradáveis e aborrecedores do bom, não tendo o verdadeiro discernimento. Ou seja, que todo este tempo nós temos que estar conscientes de que é o Espírito Santo quem discerne, é o Espírito Santo quem nos mostra, nos revela todas as coisas que cada um necessita receber para obter essa fé de rápido e transformação conforme a palavra. Há uma parte aqui no princípio que o irmão William escreve. Uma das primeiras folhas, ele diz discernimento, entendimento, inteligência. E coloca, discernir é igual a compreender, entender, e conhecimento significa, é igual, coloca, ciência, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. E também escreve, discernir, mesmo que não colocou em cima, é igual a conhecer, compreender, ver. Continua dizendo, você diz, isso se refere aos comunistas, isso se refere aos assim mesmo chamados cristãos. Note bem o versículo que segue. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 de Timóteo 3,5, sem nenhum discernimento espiritual. Se você verdadeiramente tem discernimento espiritual e o Espírito Santo está sobre você, então você tem discernimento espiritual, o qual dirá amém a cada promessa. Isso é a página 12 da mensagem Discernindo o Corpo do Senhor. E este tempo, que estamos neste tempo, que Deus nos deu, de repasso, de preparação, de estar em comunhão com Deus, de corrigir tudo, é tempo que cada um de nós, como ministros do Senhor, demos essas boas novas, das diretrizes, podemos dizer instruções, dentro dessa meia hora de silêncio a toda a greia, todo o rebanho do Senhor, a todos os filhos e filhas de Deus, para que estejam atentos e sejamos encontrados, cada um de nós, fiéis, administradores dos mistérios de Deus, para dar tudo isso à igreja do Senhor. E assim, não nos encontremos encobrindo a mensagem. Por exemplo, eu citei essa linha, esse pensamento, pelo que escreveu ali o irmão William na mensagem, a evangelização do tempo do fim, nos diz, cada era teve sua mensagem e seus mensageiros por todos os tempos. Toda era levou sua mensagem com um mensageiro. Deus em cada dispensação enviou alguém. Neste tempo nos enviou o nosso amado irmão William Soto Santiago. Continua dizendo, ungido com o Espírito Santo para trazer a cada vez sua mensagem para essa era. Ou dispensação, como disse anterior. Agora, poderíamos começar do tempo atrás para respaldar só um pouquinho. Ainda desde o princípio, Deus foi o mensageiro no princípio para dizer a Adão e Eva, comereis isto, mas não fareis aquilo. Essa era a mensagem. E quando o homem traspassou a mensagem da hora, isso trouxe a morte e caos à inteira raça humana. Agora, isso é quanto a mensagem significa. E recorde, isso não foi somente uma negação completa do que Deus disse, ou que Eva creu. Isso foi de tomar o que Deus disse e encobri-lo, ou interpretá-lo erroneamente um pouquinho, somente acrescentando um pouquinho a isso, ou tirando um pouquinho disso. E mais embaixo diz, e se Deus não permitiria que, e sua palavra foi tão importante para citar equivocadamente uma palavra dela, causou toda a morte que alguma vez ocorreu, cada sofrimento, cada
todo o sofrimento, toda criança chorando, todo o funeral, todo o sepulcro, toda ambulância que jamais correu, todo o sangue que foi derramado, toda a velhice e fome que tivemos, somente por causa da palavra de Deus que foi mal calculada. Ele escreve mal interpretada, causou tudo isso. Ele nos desculparia no tempo do fim se calcularmos mal novamente? E ele escreve do lado, encobrir a mensagem, e coloca igual, trouxe a queda. E notem aí, como ele nos dá este alerta de que, se isso ocorreu lá, por encobrir parte da mensagem que Deus tinha dito a Adão e Eva, e somente encobrir uma parte dessa palavra, dessa mensagem que ele diz ali, que isso foi a mensagem. Diz, isso é quanto a mensagem significa, e mais adiante, ou mais atrás diz, comereis isso, mas não fareis aquilo. E ele disse, essa era a mensagem, ou seja, a mensagem que Deus deu a Adão e Eva, vejam, por encobri-lo, por interpretar erroneamente um pouquinho, somente acrescentando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, diz o irmão Branham, vem? Trouxe a queda. Então ele diz aqui, desculparia ele, Deus, no tempo do fim, se calculássemos mal outra vez? Ou seja, que temos que ter muito cuidado neste tempo da mensagem não acrescentar nem tirar, mas trazer e dar tal e como Deus trouxe por meio do seu anjo mensageiro. Continua dizendo, assim que vejam você, assim que você vê, o cristianismo é uma coisa importante. Se isso custou todos estes 6.000 anos de problemas por causa de uma palavra mal usada, e agora não vamos voltar com outra palavra mal usada, disse o irmão Branham, não vamos fazer a mesma coisa da própria palavra. Tem que ser exatamente com a palavra, com nenhuma interpretação de ninguém, somente o que a palavra diz. Tantos homens se congregaram juntos e diz que isso significa isso, e estarão de acordo, outros dirão aquilo, mas diz, isso é isso. Se Deus vai julgar o mundo por igreja, qual que é a igreja? Se ele vai julgar por uma nação, qual é a nação? Qual é a nação? Ele vai julgar o mundo pela palavra. É a Bíblia. Ele diz a palavra encarnada em Moisés e Elias. Por quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso foi Cristo. Era a palavra de Deus encarnada, sendo falada através de seres humanos. E essa palavra, em cada um dos seus filhos, em cada um de nós, vai produzir aquilo para o qual Deus a enviou. Vai produzir em cada um de nós, nos que tivermos essa palavra encarnada, vai produzir essa fé sem limitações, esse poder de Deus sem limitações. Ele nos diz, já aqui para terminar essa saudação, na mensagem, afastando o olhar para Jesus, diz, assim que talvez algum dia selarei meu testemunho. Mas quando este tempo chegar e for, estou pronto para ir. Até que meu tempo chegue, não haverá nada que me danifique até esse tempo. Agora, nós cremos no mesmo evangelho, assim como a Bíblia está escrita, está centrada para dar no alvo. E se a arma está centrada exatamente para dar no alvo e pronta, se dá no alvo a primeira vez, dará na segunda vez e a cada vez. Se uma árvore ou um ramo, uma videira brota um ramo e esse ramo produz certo fruto, da próxima vez que a videira brotar um ramo, produzirá o mesmo tipo de fruto. E se Jesus é a videira e nós os ramos, e ele coloca em cima ramos, e o primeiro ramo, e igreja que brotou dessa videira, escreveram um livro dos Atos depois dela. E esse primeiro ramo batizava no nome de Jesus Cristo. E eles tinham o Deus vivente entre eles, que fez entre eles as mesmas coisas que ele fez quando esteve na terra. Portanto, as pessoas o reconheciam. E mesmo que eles eram ignorantes e sem instrução,
tinham estado com Jesus, porque sua vida estava neles. E ele escreve nesse desenho da pirâmide com as 7 eras, e em cima a pedra angular. E do lado escreve 7 ramos. E escreve também tronco, a videira e os ramos. Escreve em cima. Como disse, se eu tivesse o espírito de Beethoven em mim, eu escreveria canções. Se Beethoven vivesse em mim, eu seria Beethoven, vem? Se Shakespeare vivesse em mim, eu seria Shakespeare. Desculpe se leio um pouquinho como não é. Eu escreveria poemas e dramas e peças e demais se Shakespeare vivesse em mim. E se Cristo vive em mim, e ele escreve a palavra, o verbo, as obras de Cristo farei, correto? Tem que ser. E o que é Cristo? A palavra. Ele disse, se permanecerdes em mim e minha palavra em vós, então pedi tudo o que quiserdes e será feito. Porque a palavra está aí, só necessita a luz. E a luz a faz viver. E aí, depois cita ou fala o que está no livro de citações na página, creio que 219, que é o extrato que foi tirado dessa mensagem, que nos fala da terceira etapa. E a terceira etapa, sim, a página 119, parágrafo 1058. E ali fala, assim que agora vou dizer algo que não disse desde o princípio. E isso é que a coisa que esperamos por tanto tempo, pelo menos muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais, o terceiro puxão, ou seja, a terceira etapa, agora foi vindicada. E estou seguro que todos vocês sabem o que é. E aí nos relata o que nos fala da terceira etapa que estará sendo manifestada e sendo manifestada em seu poder absoluto quando vier o aperto. Enquanto isso, a terceira etapa está nessa etapa de abrir a palavra, a escritura, o entendimento, e isso é o maior milagre. Depois da palavra vem então essa vindicação da palavra que já receberam cada um dos seus filhos que serão transformados e depois estará sendo mostrado esse poder de Deus já com sinais e maravilhas físicas, já seria a terceira etapa em coisas como criação de pernas e braços, como aí no 5º selo, que nos diz o irmão Branham, na página 281 diz, eu creio, pouquinho antes, à noite relatamos o testemunho da menininha que tinha leucemia e como foi curada pelo Espírito Santo. Agora o poder de Deus, Todo-Poderoso, chegou instantaneamente e limpou o sistema circulatório, tirou tudo o mal e colocou em suas veias a pulsação de vida nova. Eu digo, essa é uma obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Tomar o sistema circulatório, o sangue que estava todo contaminado pelo câncer, até tal ponto que a menininha estava toda amarela e inchada. E aos poucos minutos, já tinha um sistema novinho. Eu creio. Não vou dizer em seu nome, mas na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia. Eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se Ele pode fazer que apareça um esquilo que nem tem, então aqui, nisto, uma pessoa que faltaria uma parte do seu corpo somente, mas que aquilo foi um animal completo. Ele é Deus. Eu amo. E ele diz, braços e pernas, escreve o irmão William, braços e pernas restaurados. Entre parênteses, criados. Que Deus nos ajude neste tempo a aproveitar este tempo de preparação, a aproveitar este tempo onde o Espírito Santo está discernindo a palavra, a mensagem, nos dando tudo o que necessitamos a cada um de nós para sermos transformados. Ou seja, o tempo que Ele nos deu é muito, mas muito importante, porque deste tempo depende
Nossa transformação depende irmos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Depende tudo o que cada um de nós necessita. Por isso, escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, estejamos aproveitando este tempo, unidos, estejamos juntos, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, para que assim Deus, quando for fazer essa outra das coisas que Ele tem dentro dessa meia hora de silêncio, que é a ressurreição e a transformação, nos encontre preparados. Recordem que dentro dessa meia hora há muitos eventos que estarão sendo cumpridos. E já estamos vendo um. Não estou dizendo que o primeiro, mas estamos vendo um com nossos próprios olhos. Um tempo onde o povo de Deus esteve agora olhando mais fixamente para o alvo. E note ali como eu li. Se a primeira vez deu no alvo, a segunda vez deu no alvo, a terceira vez dará no alvo também. Porque é a palavra de Deus, o verbo de Deus em cada um dos seus filhos. E a palavra é perfeita. A palavra sempre vai dar no alvo, acertar no alvo. E nessa mensagem, discernindo o corpo do Senhor, ele diz: só desejo despertá-los e sacudi-los um pouco na oração que está dando ao final. Estamos nos últimos dias, não discernindo o corpo do Senhor, dividindo-se, aparentemente não tendo a fé. Este é, na verdade, o tempo quando nos necessitamos uns aos outros. Vocês necessitam de mim, eu necessito de vocês. Deus nos necessita a ambos. Unamos nossos esforços e nossos corações como um. E diz mais adiante: o anjo de Deus que veio a Sodoma, ele veio com sua promessa. Recordem, esse mesmo anjo veio. Todos sabem que esse era Deus. Não era o corpo, pois o corpo era pó. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a vocês e a mim também, e nos ajude neste tempo a estarmos unidos em um só espírito, em um só sentimento, para em breve obter o que necessitamos neste tempo, e é a fé perfeita, a fé para em breve sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. É um tempo glorioso, é um tempo maravilhoso, é o melhor tempo que nos correspondeu. E estamos no melhor dos tempos, o tempo onde já se sentem os ventos frescos desse novo corpo, se sente já brisas de rapto, brisas de ceia das bodas do Cordeiro, brisas de um milênio, brisas de uma eternidade. Já podemos sentir mais e mais perto essa teofania, porque estamos em tempo de repasso, de revisão, tempo de arrumar, corrigir nossas vidas, tempo de nos aproximar mais de Deus, tempo de sentir a cada dia mais e mais sua presença, qual dá a palavra, dá a mensagem, porque Deus é palavra. Assim que em frente, não desmaiemos, sigamos em frente com ânimo, com entusiasmo, sabendo que nos resta poucos dias neste planeta Terra, e Deus vai cumprir a promessa da nossa transformação. E sabemos que virão momentos difíceis, virá um aperto no meio da igreja. Forte, já em breve será uma perseguição para as virgens fatas e para os que vão ficar, mais para a igreja antes desse momento da transformação, da ressurreição e transformação, virá um momento difícil. E isso não podemos ocultar, não podemos encobrir as coisas que Deus estará fazendo. Não é para colocar medo, dar medo aos irmãos, mas ser realistas de que vão estar ocorrendo eventos proféticos, onde temos que amarrar bem a fivela, o cinto, porque será tempo onde aí se saberá
quem é quem. E aí saberemos se amamos a Deus ou não. Nas boas, mas também nas más devemos amar o Senhor. Assim que, conscientes dessas coisas, continuaremos neste tempo de preparação para, assim, em breve, obter nossa transformação. Deus abençoe, Deus guarde a todos e também uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, o qual sempre estamos orando por ele para que Deus abençoe grandemente.